Gente, boa noite. Vamos começando aos poucos, divulgando aqui para os canais do Cardume. Aos poucos as pessoas, nossos amigos vão chegando. Hoje a gente vai fazer o sétimo encontro, sétimo debate dessa sequência que o Movimento Cardume está promovendo em Jundiaí. É o debate sobre 9 eixos temáticos que a gente está fazendo, junto com uma série de reuniões, de encontros e diálogos diretos com trabalhadores, trabalhadoras de cada um desses temas e com especialistas, para a gente construir as propostas dessa primeira proposta de mandato coletivo de Jundiaí, que o Movimento Cardume lançou esse ano. A gente já discutiu aqui vários temas e o de hoje é um tema muito importante porque é um tema que, por muito tempo, o campo progressista, a esquerda, as pessoas preocupadas com justiça social não aprofundaram como poderiam, não aprofundaram como deveriam, né? E é importante a gente fazer o dever de casa, estudar, saber o que a gente quer para a segurança pública nas nossas cidades. Nas outras lives, a gente fez questão de trazer sempre trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, foi assim na assistência social, na saúde, lideranças de cada tema, foi assim com meio ambiente, habitação, foi assim com cultura, mas a gente sempre também está tentando trazer especialistas que pesquisam, que estudam, que analisam dados. Esse é um dos compromissos do Movimento Cardume, um dos nossos 6 compromissos, fazer política com base em evidências, em ciência, em conhecimento. Isso é muito importante para ajudar a transformar o Brasil e tirar a gente do negacionismo que a gente está vivendo. E hoje a nossa dupla dá um show nesse aspecto. A Samira e o Rafael Cadipani, que é conhecido aqui em Jundiaí, é jundiaense, já participou de vários debates da cidade e acompanha também o tema da segurança pública em Jundiaí especificamente. No Cardume, no momento, a gente está debatendo 3 principais propostas. A gente sabe que a nossa Guarda Municipal é muito boa, é uma referência em informação, referência na defesa da Serra do Japi, referência em inteligência, videomonitoramento, e ajuda a formar outras guardas. Então, a gente imagina que um mandato pode contribuir para discutir como são as diretrizes e a formação do nosso guarda. Atualizar, deixar os nossos guardas sempre atentos e sabendo como lidar com várias questões complexas, como são as questões de diversidade, por exemplo. E a gente imagina que assim a gente vai beneficiar a guarda de Jundiaí e outras guardas pelo Brasil. Além disso, a gente gostaria de contribuir para organizar o sistema de participação cidadã na segurança. Ou seja, Jundiaí hoje é dividido em 7 regiões. A gente gostaria de propor a organização de 7 conselhos, conselhos de segurança pública nas regiões, para a população poder participar. Com base nisso, as regiões indicarem seus representantes para um conselho municipal, que junto com outras entidades vão conseguir discutir a segurança pública na cidade como um todo, mas vão poder regionalizar, já que é muito importante você entender qual é a característica de cada região e o que cada região precisa. E aí o terceiro ponto, que é a gente ter uma Câmara atuante para discutir um plano municipal de segurança cidadã, e essa Câmara contribui para a gente olhar qual é a realidade de cada bairro da cidade e o que precisa para esse tema. É um bairro afastado, Santa Gertrudes, é o Vetor Oeste, tem dificuldade para o comércio se instalar porque tem uma distância muito grande do centro e demora muito para chegar a um atendimento. A borda da ferrovia nos sítios tem dificuldade com passagens sobre a linha férrea. Você tem comunidades em que o tráfego já está instalado, é outro tipo de segurança, tem outros tipos de problema. Então, a gente precisa regionalizar para saber dar uma resposta mais efetiva e ter a população participando desse debate. Nós vamos ter um bloco de mais ou menos 10 minutos para cada fala, depois algumas considerações finais, inclusive para o Rafael e a Samira poderem dialogar um pouco, cada um sobre a fala do outro. Então, vou agradecer de novo e começar com a Samira. Samira, fique muito à vontade. A gente gostaria que fosse presencialmente para você vir para Jundiaí, como você já esteve, estava me contando, mas seja muito bem recebida e saiba que todo
todo mundo do Cardume está muito feliz com a presença de vocês dois hoje. Ai, que legal. Obrigada, Henrique. Obrigada para todo mundo do Cardume. Eu estou muito feliz com o convite. Tenho sentido muito falta desses debates sobre o que realmente importa, né? Porque é isso. Daqui a pouco a eleição está aí, política pública a gente vive no dia a dia e a gente precisa pensar soluções para os problemas que nos afligem. E porque eu estou sentindo falta de interação humana depois de 6 meses de quarentena, né? Semana que vem vai completar 6 meses que a gente fechou o escritório. Primeiro, um alerta. Eu tenho 2 cachorros e um gato, então as chances deles fazerem uma participação especial nesta live é enorme, então eu já me desculpo aqui antecipadamente. Segundo alerta, assim como o Rafael, eu falo demais. Então, Henrique, por favor, dá um toque aí, olha, falta 2 minutos... avisa, Rafinha, você quando faltarem 2 minutos, eu aviso. Isso, ótimo. Rafinha fala para burro também, então se juntar os dois, a gente acaba se perdendo. Vamos lá, queria agradecer de novo o convite, acho que é um tema muito relevante e a gente estava batendo um papo aqui antes de começar e refletindo um pouco sobre a incapacidade que a esquerda e o campo progressista têm de fazer uma proposta para o campo da segurança pública, né? Como esse foi um tema que foi deixado completamente à margem, acho que essa é uma das políticas públicas que menos avançou ao longo dos últimos 30 anos, com a democratização do país, é um tema que a própria esquerda abandonou, seja pelo preconceito com as instituições policiais, seja por uma visão também muito restrita do que é o problema do crime da violência. Acho que existia uma aposta muito da gente reduzir desigualdade, de aumentar a renda das pessoas e que, com esse tipo de programa, né, transferência de renda, redução da desigualdade, melhoria dos indicadores de saúde e educação, a gente automaticamente resolveria os problemas do crime da violência, porque isso seria um fruto exclusivamente dessas outras mazelas. E não foi isso que a gente viu, né? Mesmo com uma melhora desses indicadores ao longo dos últimos 20 anos, o crime e a violência só cresceu. E a gente tem que, acho que, se apropriar mais dessas temáticas, entender melhor, porque é um campo complexo mesmo, né? Como, enfim, diferentes políticas públicas que exigem que a gente estude. E um pouco que o Henrique estava falando no início, você não faz política pública com achismo, né? Você faz baseado em evidências, com números, com bons diagnósticos, você avalia, você monitora. O que funcionou para uma cidade pode não funcionar para Jundiaí, mas vamos lá, tem algumas lições que você pode aprender com os erros e acertos de outras cidades. E aí, quando a gente pensa município, eu acho que tem alguns elementos que são super importantes que dialogam com esses 3 pontos que vocês trazem no movimento para olhar para a cidade. Primeiro é pensar que, olha, a cidade tem muito a fazer no campo da segurança pública. Que acho que existe, mesmo entre os nossos colegas, e eu falava isso também para o Henrique, mesmo entre os nossos colegas na GV, por exemplo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá. Eu ouvi de alguns colegas que são grandes feras de análise de políticas públicas que, olha, segurança pública não é um problema do município, né? E não é bem assim. Primeiro, o que a gente está entendendo que é segurança pública? E segurança pública vai muito além de um problema de polícia ou de guarda municipal, né? Não à toa, os municípios foram o ente federativo que mais tiveram crescimento em investimentos em segurança pública ao longo dos últimos 20 anos. Se você olhar o crescimento na maior parte das unidades da federação é só aquela correção da inflação, né? Tem muito pouca margem para fazer qualquer coisa, os estados, por conta do pagamento da Polícia Civil e Militar. A União, historicamente, deixou esse tema de lado. A gente tem algumas inovações recentes, como a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a gente tem uma mudança recente também na legislação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é algo que pode beneficiar os municípios que têm propostas com planos municipais de segurança, né, e tem algumas exigências para isso, mas é uma exigência que, na verdade, busca garantir que esse recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele seja direcionado para uma política pública de fato, né, que tenha métricas, que tenha indicadores para você acompanhar isso, e isso acompanhado de um aumento do volume de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que agora tem um percentual da grana das loterias. Então, é um momento muito importante, é um momento que, mesmo diante de toda essa crise fiscal,
e tudo que a gente está vivendo hoje na política brasileira, que tem espaço para inovação e, inclusive, tem recursos disponíveis. Então, vamos pensar um pouco fora da caixinha, né? Tem, do ponto de vista administrativo, tem muita coisa que dialoga com a ordem, com o bem-estar da cidade. Então, e aí eu não estou falando necessariamente do trabalho da Guarda Municipal, que também é essencial, né? Você já tem uma guarda que é super estruturada e isso é muito bom. Mas mesmo nos municípios que não tem guarda, tem muita coisa que pode fazer no âmbito da prevenção, do planejamento urbano. Então, a gente sabe, por exemplo, tem N evidências de que ruas com pouca iluminação são ruas que tendem a atrair mais delitos, justamente pela falta de iluminação, né? Iluminação pública é uma política de segurança? Não, mas contribui para a redução do crime e da violência, ou, pelo menos, reduz a sensação de insegurança. E aí eu acho que a grande chave para vocês pensarem no mandato de vocês, essa relação com o município, é olhar para um lado para o delito, que é isso que consome muito o dia a dia das pessoas, que elas demandam, que elas... quando elas vão para um conselho comunitário discutir, quando elas vão conversar com o candidato delas, elas estão falando, olha, minha loja foi roubada, a minha casa foi invadida, eu fui assediada na rua X, eu fui vítima de violência doméstica, e em geral são essas demandas muito concretas. Mas se você não trabalha o delito e a sensação de segurança da população, você nunca vai entregar o que ela espera. São Paulo reduziu em 80% os homicídios ao longo dos últimos 20 anos e a sensação de insegurança só piorou, mesmo com uma melhora de todos os indicadores, né? Então, ter essa sensibilidade e entender que são estratégias complementares. Um segundo ponto que eu acho importante, que você também falou um pouco na sua introdução, Henrique, é a questão da guarda, né? Muitas vezes, movimentos sociais e nós, eu que venho da universidade, a gente tem uma certa dificuldade em lidar com os profissionais de segurança pública e esquece de entender que ali do outro lado tem um ser humano com inseguranças e demandas muito parecidas com as nossas, com deficiências e preconceitos muito parecidos com os nossos, né? E ele não esse profissional ele não é um elemento completamente descolado da realidade, né? Ele é parte desse microcosmo que a gente habita, com todos os problemas e todas as coisas boas que fazem parte desse dia a dia. Eu conversava com o Henrique e comentava que a gente tem um projeto, tem alguns anos, com a Guarda Municipal de Teresina, na verdade com a Prefeitura de Teresina, e tem vários anos que a gente está ajudando eles. A gente fez 2 pesquisas de vitimização na cidade para tentar entender quais eram as questões que mais afligiam a população em cada bairro. A gente fez um trabalho especificamente com o público jovem, um trabalho específico dentro das escolas, né, já que o público jovem é o mais vulnerável à violência, e eles têm uma guarda municipal que é muito recente. Ela foi criada tem 4 ou 5 anos, e logo no início desse projeto eu estava reunida com o comandante da guarda municipal de lá, alguns guardas da primeira turma, e eu fiz uma pergunta para eles, né? Eu falei, onde é que vocês se veem daqui 10 anos? Né? Quem que inspira vocês? Qual que é a guarda municipal que vocês entendem que é uma referência, que é um modelo? E eles falaram justamente a guarda de Jundiaí. E foi muito interessante, porque, enfim, na época eu não conhecia a guarda de Jundiaí, depois acabei conhecendo, já fui falar aí em eventos e tal. Mas foi muito interessante, porque, poxa, mas em Teresina, vocês não tem nenhuma outra guarda mais próxima para vocês fazerem um intercâmbio, e eles falavam do profissionalismo da guarda de Jundiaí. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Problemas qualquer instituição tem, né? A questão é como é que a gente vai corrigir esses problemas e colocar essa instituição num trilho e num ciclo virtuoso de trabalho. Acho que as instituições de ordem, por excelência, em qualquer país do mundo, elas tendem a ser muito conservadoras. Seja a guarda municipal, seja a polícia militar, ainda que a gente pense, poxa, mas a guarda civil, o trabalho dela é de prevenção, ela não tem um trabalho de policiamento ostensivo como o da polícia militar, não é uma instituição policial, tem que se diferenciar. Ainda que a gente fale tudo isso, na prática, o cara que entra para ser guarda, essa mulher que entra para ser guarda, em geral, ela admira o trabalho da polícia. Então, é muito difícil para eles não olharem para a polícia e entenderem aquela força policial como uma referência, e eles tendem a ser mais conservadores do que a média. Então, isso precisa ser considerado quando você pensa formação ou um diálogo específico com esse público. Então, assim, vai falar em formação? Olha,
não é exatamente o que funciona com a gente, civil, super descolados, né? Que fala, que super lida bem com pautas identitárias e tudo mais, que vai funcionar. O porta-voz importa, sabe? Então a gente tem que pensar também em estratégias de atingir esse público e tornar essas formações ou tornar esse diálogo mais eficiente. Como é que a gente desconstrói algumas das barreiras, mostra para eles, de um lado, que o trabalho deles é importante, porque eu acho que isso é uma grande dificuldade, um grande desafio para quem está no dia a dia dessa política, né? Principalmente quando você está lotado em unidades, em regiões muito vulneráveis, em que tem muitos indicadores de criminalidade. A gente não tem muita noção do que é o dia a dia dessas pessoas, né? A gente vê um caso na televisão e fica horrorizado. Agora, imagina ver um caso desse tipo todo dia. Eu sempre uso o exemplo da violência sexual, porque eu acho que é um tema que mobiliza todo mundo. 53% das vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes. Entre os meninos, o auge se dá aos 7 anos, e entre as meninas, entre os 11 e 12 anos. A gente está falando de criança que está sendo vítima de violência sexual dentro de casa. Isso acontece em todos os lares, acontece em todo lugar, acontece em Jundiaí, acontece aqui em São Paulo, acontece no norte do país, não tem uma diferença regional. Não é que nem os homicídios que a gente fala, em São Paulo nós estamos numa situação muito mais confortável. Não. Os nossos números de estupro são tão ruins quanto o de todos os outros lugares. Imagina você ser esse guarda que está fazendo o acolhimento dessa criança, que está vendo essa criança nessa situação. Imagina você ser essa pessoa que está lidando com a mãe ou com o pai que descobriu que a criança estava sendo estuprada, né? E isso para N outros exemplos que a gente pode citar aqui, né? Do crime contra o patrimônio, que é aquela senhora que recebeu naquele dia, pegou o ônibus lotado, indo para casa, e foi roubada e estava com o salário todo no bolso, e você sabe que ela vai passar fome, até os episódios, né, dos crimes contra a vida. Então, assim, com o tempo, muitas vezes, os mecanismos que eles encontram para lidar com isso é ir se dessensibilizando, né? Então, eu acho que essa abordagem, se existe essa preocupação de fazer uma aproximação com esse público, de dialogar e de uma forma construtiva com a guarda, eu acho que tem que considerar essas variáveis. E, por fim, eu acho que a discussão sobre um plano municipal de segurança, né? Como qualquer política, a gente precisa ter plano, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter uma linha de base que, olha, esse é o ponto zero, a gente vai partir daqui, as informações são essas, e vamos ver o que a gente reúne de elementos e quais são as ações que são mais estratégicas, olhar para o território, né? Acho que vocês já estão partindo de premissas que são as mais adequadas, que são as que mais fazem sentido para qualquer lugar. Crime é necessariamente um fenômeno territorial, e qualquer ação, estratégia para enfrentá-lo, exige necessariamente esse olhar para o território. Então, se a gente tentar homogeneizar a cidade, achar que um problema é um problema da cidade toda, ou que uma única política vai resolver o problema da cidade, a gente acaba enxugando gelo. Então, me parece que vocês já partem de premissas que estão muito alinhadas ao que, enfim, o que vários outros municípios têm pensado em fazer, o que a universidade, os especialistas estão dizendo que é necessário fazer, o que outros países têm usado como referência. E aí eu acho que, por fim, como é que junta tudo isso com um olhar para o espaço urbano, você conseguir olhar para a segurança pública como mais um elemento do direito à cidade, né? Como a segurança está integrado com arquitetura, com paisagismo, com manutenção do espaço público, com limpeza, com política de iluminação pública, com política de saúde. Então, assim, mobilidade urbana. Por exemplo, eu citei o exemplo da violência sexual. A gente tem pesquisas, várias pesquisas, inclusive, que vão mostrar, por exemplo, como mudanças na rota do transporte público podem reduzir índices de violência sexual. Por quê? Porque trajetos que mulheres e homens fazem usando o transporte público são diferentes. O homem, em geral, ele sai de casa, ele pega o transporte, ele vai até o trabalho, e do trabalho ele volta para casa, e às vezes ele vai assistir o jogo de futebol. A mulher não, ela para na creche para pegar a criança, ela para no açougue, no mercadinho, ela anda mais por dentro do bairro. Então, como é que você pensa uma mobilidade urbana que permita essa mulher também estar mais segura? Que as ruas que ela vai passar, que não são as grandes avenidas, que elas estejam iluminadas para garantir a sua proteção. Então, veja,
São ações que o próprio município pode implementar se tiver esse olhar mais integral para a cidade e olhar a segurança pública também como um elemento do direito à cidade, e não necessariamente como um problema de polícia. Mas é isso, estou à disposição. Muito bom, perfeito. Eu vou pegar esse gancho e aí, antes de passar para o Rafael, dar um exemplo muito jundiaense porque você está falando. A gente precisa se habituar a olhar para os dados de segurança e tomar decisões nas outras áreas, tomar medidas efetivas nas outras áreas. Por exemplo, Jundiaí, historicamente, né, a gente tem muito a ver com a estrada de ferro, de trem. E a gente tem uma linha de trem que divide, em alguns lugares, a cidade. Então, quando você está lá na região do Currupira, quando você está naquela região que antes era rural e hoje tem vários condomínios, os carros precisam passar por baixo da linha do trem. Só que só passa um carro de cada vez, então você tem que praticamente parar seu carro. Tem muita abordagem lá, tem muito assalto, sequestro relâmpago, etc. Esses dados, todos estão na mão. Esses dados, eles são produzidos. Então, a partir do momento que você identifica esse dado, essa é uma necessidade muito específica dessa região, afeta esses moradores. As medidas a serem tomadas, seja colocar alambrado, vídeo monitoramento, iluminação específica, uma série de outras coisas que podem ser feitas, medidas concretas, a partir de analisar esses dados e falar, bom, agora a gente conhece melhor nossa cidade, vamos fazer alguma coisa. Isso pode ser multiplicado para vários lugares, por isso que você tem toda a razão ao dizer, o cérebro da segurança tem que ser a cidade. A cidade é que tem que pensar a segurança, né? Mesmo que as organizações, um braço, uma perna, um músculo, seja uma organização estadual, não tem problema, ou federal. Muito bom. Rafael, você, manda ver. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria poder estar aqui conversando com o Henriquinho, conversando com a Samira. A Samira é como a gente temos entre amigos aqui em Jundiaí, a Samira é uma das minhas melhores amigas, é a melhor amiga, na verdade. A gente tem uma relação antiquíssima aí, adoro ela. E eu estou muito feliz da gente poder estar conversando em Jundiaí, que é um lugar que eu tanto amo. Eu sou nascido em Jundiaí, minha mãe ainda mora em Jundiaí. Estou sempre aí, né? Eu moro em São Paulo hoje, mas estou sempre aí em contato, conversando. E eu acho muito legal o movimento Cardume. Eu encho o Henriquinho faz anos para ele fazer alguma coisa nesse sentido. E eu acho que é muito importante porque a gente tem um histórico político na cidade de Jundiaí que a gente não pode dizer que Jundiaí está mal hoje. Isso a gente tem que estar muito claro. A gente não pode, se a gente for comparar, a gente for pensar nas cidades próximas, se você for pensar uma série de cidades, uma série da realidade brasileira, Jundiaí é um oásis, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, assim, muita coisa foi feita. A gente teve um problema sério do ponto de vista da esquerda, eu acho que fez um governo catastrófico na cidade de Jundiaí, do meu ponto de vista, né? Que tinha tanta, inclusive a minha esperança estava muito presa nesse governo e achava que eles iam fazer diferente, e infelizmente foi muito ruim, muito ruim. E a gente tem hoje uma gestão que tem as suas questões, mas que consegue, né, um grupo antigo da cidade, mas que consegue dar algumas respostas e que, né, minimamente faz a gestão da cidade. Como eu conheço bem essa realidade, eu também acho que a segurança pública em Jundiaí, ela é a Guarda Municipal tem uma presença muito forte, ela é mais efetiva que a Polícia Militar, ela consegue dar respostas muitas vezes melhores que a da Polícia Militar, que também é bem gerida, também tem as suas questões, como uma cidade como nossa, tem uma Polícia Civil atuante em uma série de coisas, mas o central, eu acho, que a gente tem que pensar é que segurança pública não pode ser só polícia. E esse é o grande erro que a gente tem no Brasil. As pessoas olham, eu lembro conversando com o Arthur, que foi secretário de Segurança do Distrito Federal, um amigo nosso, em que ele falava que ele conseguiu reduzir muito o indicador de roubo no Distrito Federal quando ele colocou armários de aço nas escolas. Porque assim pararam de roubar o celular dos meninos e das meninas. Então, segurança pública, que nem você falou aí, tem esse lugar que está com problema. Às vezes você bota uma viatura ali, você já resolve o problema. Às vezes você cuida de um ordenamento urbano no São Camilo, você faz. E aí, o que falta, eu acho que é muito importante a gente pensar, são duas coisas. Primeiro, a Câmara Municipal em Jundiaí, ela é historicamente subserviente ao prefeito municipal. Não interessa de qual partido que está lá. E talvez essa Câmara Municipal atual,
o voto do povo é soberano, mas é uma das câmaras municipais mais conservadoras, menos diversas e mais ideológicas que a gente já teve na história da nossa cidade. E olha que o passado não é muito melhor, né? Então, assim, esperar que a Câmara Municipal tenha alguma resposta, com uma ou outra exceção ali, inteligente para o problema de segurança pública, é esperar demais da onde, né? Já dizia eu esqueci o nome da pessoa que dizia isso, mas que lá da onde a gente não pode esperar nada, de lá que não vem nada mesmo, né? Então, eu acho que o mandato coletivo ele pode ter um poder importante de influenciar o governo municipal para fazer uma gestão nesse sentido que a Samira está falando, que o Henriquinho falou, de qualidade, de analisar esses dados, de ter um acompanhamento dos dados. A gente precisa ter, né, já falei isso várias vezes, em Jundiaí, um comitê municipal de segurança em que o prefeito tem que assumir essa responsabilidade, ele tem que ir lá, ele tem que mensalmente ver o que está acontecendo, ver as ações, né? Existem alguns, daí tem coisas muito boas, mas tem alguns lugares onde tem uma prevalência do crime organizado muito forte, então o poder público precisa disputar esse jovem dessa periferia com o crime organizado, sim, precisa ter ações, tem algumas coisas, mas precisa aprofundar nisso, a gente precisa se fazer essas análises urbanas, essa análise de ver o que está causando o problema. O município tem muito poder para arrumar e para melhorar, e a Câmara Municipal tem que ser um instrumento para dar essas indicações para o governo fazer, e também dar essa indicação, não apenas do governo fazer, mas também dar, gerir com os indicadores, ver os indicadores, cobrar os indicadores e tentar fazer um comitê de segurança da Câmara que seja um apoio ao Executivo, que vai cobrar o Executivo, né? Não uma ação subserviente, como a gente tem visto dos nossos vereadores, na sua grande maioria, mas uma ação de questionamento, de que é importante, que é preciso que os políticos de Jundiaí abram a sua cabeça e entendam que cobrança qualificada é a melhor coisa que precisa. Acabou a era, no mundo de hoje, com mídia social, com tudo, onde o cara fala o que ele quer, ele administra o que ele quer, ele compra 2 jornal e ele faz a campanha. Não é mais assim. Não é mais o mundo, esse mundo acabou. O mundo agora tem que ser um mundo de qualidade, de número, e Jundiaí faz bem isso. Tem gente competente que faz isso, mas que nessa guarda de segurança precisa evoluir muito, né? Tem que ter um cuidado muito forte com a nossa guarda municipal, que presta excelentes serviços para a cidade, tanto no campo da segurança, quanto no campo do meio ambiente, que em Jundiaí é muito importante. A gente precisa ter, no meu ponto de vista, forças-tarefas que juntem Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal e também Ministério Público para lidar com a questão do meio ambiente em Jundiaí, que é um dos pontos que para a gente que é importante. E a gente precisa ter uma ação mais efetiva também nessa desarticulação do crime organizado. Essas duas coisas são muito importantes. E aí, fazer esses monitoramentos, fazer essas análises, fazer essas, né, às vezes a presença, né, a prestação da sensação de segurança que a Samira falava, né, a pessoa, às vezes, para você se sentir mais seguro, você vê uma viatura da Guarda Municipal parada na entrada da cidade, já faz você sentir que tem polícia ali, se sentir mais tranquilo, se sentir mais seguro, o crime vê que a cidade está policiada. São coisas bobas, às vezes, que a gente faz, mas que são muito importantes de serem feitas, né? E eu acho que Jundiaí tem dinheiro suficiente, remunera bem os seus guardas em comparação com o que é o resto do Brasil, e é muito importante que a gente não tenha, a gente não pode ver e não pode perceber e não pode, no campo progressista, né, ou no campo da esquerda, como se pode ver, ter essa ojeriza de polícia que a gente tem, essa ojeriza do tema de segurança pública. E a gente, às vezes, é muito poliana nesse tipo de análise. As pessoas são muito polianas, elas estão achando que, como a Samira comentou antes, é só crescer o país, é só melhorar a questão social, que não vai ter problema de segurança pública. O PCC cresceu fortemente como crime, substituição do crime organizado, os homicídios aumentaram durante um governo onde teve melhorias econômicas importantes do país. A gente não pode esquecer isso. Eu lembro de acompanhar a polícia, que você começa a crescer, começa a desenvolver áreas, começa a surgir ali o cara que vai sequestrar o cara o dono da padaria porque ele cresceu. Então, assim, não é só, a gente tem que ter um olhar, que é um olhar, evidentemente, muito forte de lidar com situações vulneráveis, lidar com populações vulneráveis, mas também tem coisas como crime organizado, meus amigos, que não dá pra gente ser poliana, não. Tem gente a gente viu uma cidade, por exemplo, uma coisa simples. Qual que é o plano de contingência da cidade de Jundiaí se houver uma invasão, como aconteceu em Botucatu? Se um cara chegar amanhã, se os caras chegarem amanhã, 40 caras na Avenida Jundiaí, botar 2 ônibus na frente, lá embaixo na rotatória, botar 2 ônibus lá perto da rodoviária, meter fogo, colocar 40 caras com fuzil ali, for estourar todos os bancos da Avenida Jundiaí, que tem um monte, qual que é o plano de contingência da cidade de Jundiaí? Esperar a rota chegar, porque chega rapidinho? Esperar o GAT chegar, porque chega rapidinho? Esperar o choque vir, ou o BAEP vir?
né? A gente precisa ter um plano onde coloque guarda municipal, que a guarda municipal esteja preparada, que a PM esteja preparada, que a polícia civil estejam preparadas para agirem em conjuntos na macro-região para poder isolar isso, porque isso é um risco que pode acontecer, uma coisa que pode acontecer amanhã em Jundiaí, se a gente não estiver preparado para isso, mas também a gente tem que estar preparado para disputar com esse menino no tráfico de drogas, disputar esse menino, essa menina do crime organizado e ter um olhar para uma coisa que é muito importante, que a Samira coloca bem, Jundiaí tem programas bons disso já, da questão da violência contra a criança e da violência contra a mulher, contra os grupos vulneráveis. Isso já tem alguns programas que acontecem nas escolas municipais, mas aprofundar muito esse olhar, porque em cidades com desenvolvimento humano alto, como Jundiaí, o grande flagelo é a violência contra a minoria, é a violência contra a mulher, é a violência contra a criança, é a violência contra o adolescente. E tem um outro problema, que é um problema que ninguém sabe resolver e que precisa ser pensado, e a Câmara Municipal pode abrir muito esse diálogo, que é o problema dos bailes funks. Eu concordo que é uma manifestação cultural, tá certo, sem dúvida nenhuma, mas, se o cara tivesse um baile funk na porta da minha casa, eu ia querer que chegasse a rota lá, entendeu? Porque você não consegue dormir, assim, causa-se esse tipo de manifestação, ela causa um transtorno para as pessoas que estão trabalhando nos bairros, que é gigantesco, e a gente precisa ter uma solução, como eu brinquei, né, brinquei não, mas ponderei, quando teve a ação de Paraisópolis, onde morre aqueles jovens todos, naquela coisa dantesca. A gente consegue organizar o maior carnaval do mundo, não consegue organizar baile funk de fim de semana, é muita incompetência do poder público, da Câmara Municipal, da Prefeitura, da Câmara Municipal, que é onde essas coisas acontecem. O problema da segurança pública acontece no município, e o município precisa assumir essa responsabilidade. E a Câmara Municipal não pode ser leniente, ela precisa também assumir essa responsabilidade de cobrar o município e de melhorar essa questão, a questão municipal. Com análise, então, resumindo que eu falei um monte de coisa. Primeiro, o que o vereador pode fazer? O vereador tem que ter um comitê de segurança pública que ele tenha as mãos os indicadores de segurança pública para ele poder cobrar o prefeito. O vereador tem que ajudar nas articulações com as minorias, com os grupos que estão envolvidos aí, para poder ver quais são ações boas para você poder melhorar a questão da criança e do adolescente. Você precisa ter também uma coisa que é muito importante, você precisa ter o vereador atuando e cobrando, né, como é que estão sendo feitos os treinamentos dessa guarda municipal, como é que essa guarda municipal está ocorrendo, como é que ela está funcionando, para melhorar a condição de vida do guarda municipal, para melhorar para esse sujeito estar bem colocado e pensar cada vez mais na guarda como uma polícia comunitária. É um nome que todo mundo odeia, o que todo mundo quer, todo prefeito quer e que toda comandante de guarda municipal quer ter é um patrulhamento tático com 3 caras, com cara de mal, né, com uma boina na cabeça e com uma arma longa. É isso que eles acham que vai combater violência segurança pública. E exatamente essa imagem que afasta toda a população. Você tem que ter um apoio tático? Tem que ter, claro que tem que ter em alguns momentos também, de novo, não dá para ser só bonzinho na história, claro que tem que ter apoio tático na história. Mas você tem também que ter um guarda que seja próximo, que as pessoas conheçam, com bases comunitárias, onde as pessoas tenham essa confiança. A própria PM tem um trabalho incrível de polícia comunitária em alguns lugares, né, que a gente vê muito pouco. Então a gente precisa mexer e a gente precisa estar atuando nessa situação e parar de ter uma visão poliana de segurança pública. Não dá. A gente está numa situação. Outra coisa que é muito importante que a prefeitura pode ir indo atrás. O crime organizado, ele está tão articulado, ele está tão estruturado, que ele está lavando muito dinheiro em negócios legais. Muito dinheiro em negócios legais. E está crescendo muito fortemente. E pode estar presente na vida política partidária também. O crime organizado hoje pode estar elegendo... Oi? Tá. O crime organizado hoje pode estar elegendo vereadores, o crime organizado hoje pode estar ajudando. A gente viu em Arujá o que aconteceu, que estava enfiado ali no município de uma forma muito forte. Nós estamos muito próximos de um centro de crime organizado, que é ali a região de Campinas e Sumaré, que tem respingos, sem dúvida nenhuma, na cidade de Jundiaí. A prefeitura precisa estar atenta para que a gente não fique à mercê, a cidade do dia para a noite não fique à mercê do crime organizado. Então você tem que ter planos estruturados e organizados. E o vereador tem que cobrar, tem que estruturar e tem que organizar. É isso que eu tinha para dizer, mas eu acho que a grande mensagem gente, vamos parar de ser poliana e de acreditar que a gente na lista dos Países das Maravilhas com relação à segurança pública. Não dá. A gente precisa estar atento que é um problema sério, que é um problema grave, que claro que a questão humana é fundamental e eu sou, defender a questão comunitária é também fundamental e parar de ver o policial como inimigo. A gente não adianta ficar vendo o policial como inimigo. E a esquerda tem um problema gravíssimo de não perceber o policial como um trabalhador, como um dos trabalhadores que se bobearam dos mais explorados desse país, né? Eu conversava ontem com um policial que foi
um cara da PM que de manhã ele enterrou um colega dele que morreu num treinamento, e às 11 horas da noite a gente trocou mensagem, ele estava no centro de São Paulo com uma equipe tirando um refém, de um taxista que estava refém de um drogado que estava falando que ia matar ele. Essa é a vida de muitos, não todos, mas de muitos desses caras. Então, assim, tem que olhar para o policial, para o guarda também como um sujeito trabalhador, que tem uma série de problemas e que o vereador tem que estar de olho para isso, porque acontecem muitos abusos dentro das próprias corporações. Era o que eu tinha para dizer. Obrigado aí, Henrique, espero que tenha sido útil. Foi muito. Eu vou passar praticamente assim direto para a Samira, que agora a gente vai para o bloco final, que é justamente para ouvir um pouco dessas reações. Eu acho que vai ser muito, muito bom ouvir vocês reagindo com a fala do outro. Só para pegar a metáfora, né? No primeiro bloco eu falei de como a cidade precisa ser o cérebro, precisa pensar o que ela quer para a segurança. Mas, pegando o mesmo exemplo, outras instituições conseguem contribuir e dar respostas muito melhores do que a gente pensar que a segurança é só responsabilidade das polícias. Que é o que você está trazendo. Tem várias questões que o carnaval de rua, baile funk, o jeito certo de resolver não é falar assim, não, faz assim, deixa crescer bastante, deixa gerar bastante problema, até todo mundo que mora ali perto ficar bem incomodado, e eu tenho uma justificativa só para pegar um trabalhador da segurança e botar ele como bucha de canhão, fazendo um monte de coisa problemática acontecer. Não é isso não é bom para a instituição, isso não resolve o problema, isso não previne nada, isso não ordena, não regula nada, não disciplina, não cria boas regras para a gente ir melhorando o fenômeno. Então, acho interessante o que você está trazendo. E sobre os trabalhadores, tem vários comentários aqui, eu coloquei alguns, né, falando sobre a importância de ter um apoio para a saúde mental desses trabalhadores. Então, tem bastante coisa interessante surgindo nos comentários, eu puxei para cá. Vou pensar uma que é importante. Infelizmente, Jundiaí tem vivido mais ou menos 20, 25 anos um ciclo de desenvolvimento urbano muito ligado à especulação imobiliária. Então, às vezes, você vai desenhando uma cidade que os problemas começam a aparecer lá na frente, do tipo começar a grandes bairros, várias regiões, praticamente completamente tomadas por condomínios com murados, em que toda essa região passa a ter problemas de segurança associado a essa característica urbana, que você não tem mais calçadas ativas, você não tem mais gente circulando na rua, você não tem um preparo do ambiente urbano específico, você começa a ter concentração de renda nesses bairros, o que atrai o crime. Então, foram pelo menos uns 3 ou 4 comentários sobre isso, tem muito a ver com Jundiaí, e por isso que Jundiaí precisa pensar o que fazer para solucionar essa questão. Manda ver, Samira. É isso, acho que planejamento urbano, né? Olhar para a cidade e entender como ela pode ser habitável para todo mundo. Tem o livro da Teresa Caldeira, Cidade de Muros. Enquanto você falava, me lembrava a descrição que ela faz da cidade de São Paulo no início dos anos 90. E é isso, né? É um processo que só se intensificou. E gentrifica, né? Enfim, gera mais uma série de outros problemas. Dialogando um pouco com a fala do Rafa e até com alguns dos comentários aqui que subiram, essa questão da saúde mental. Acho que a gente tem 2 elementos aí, e isso vale tanto para a polícia quanto para a guarda, e a verdade é que a gente não sabe nada sobre as guardas municipais, tá? Justamente porque, assim, não existe uma coordenação em âmbito federal para uma política nacional de segurança pública, não existe uma base de dados nem com um cadastro único de quem são essas guardas municipais, quais municípios têm. A única instituição que fazia uma pesquisa sobre isso era o IBGE, sobre as guardas municipais. Eles tiraram o caderno de segurança pública da Munic, da pesquisa de informações municipais. Então, a gente não tem uma informação atualizada de quantas guardas tem, quais são os municípios que têm guardas. E eu tô falando isso porque quando a gente fala de saúde mental, é muito difícil que você tenha uma força policial que atua nos mesmos territórios que a guarda municipal, a força policial esteja se suicidando com problemas de dependência química, problemas de violência doméstica dentro de casa, justamente porque não está sabendo lidar com todos esses, né, com transtornos mentais, e a guarda municipal não esteja vivendo um cenário muito parecido. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu olharia com muita cautela,
Eu acho que exige um olhar cuidadoso, né? Qual que é a situação dessa guarda municipal? Tem uma infraestrutura dentro da guarda de atendimento psicológico, psicoterápico, acompanhamento, tem esse olhar para os profissionais. Policial que tem companheira com medida protetiva, ele tem que ter a sua arma retirada. Policial que, enfim, que está envolvido em caso de abuso de uso da força, reconhecendo que isso é um problema, ele tem que ser afastado da atividade operacional, tem que ir para a área administrativa. Enfim, tem uma série de questões que estão associadas a essa discussão sobre condições de trabalho, inclusive de olhar equipamentos de proteção individual, né? Eles têm um instrumental necessário para fazer o trabalho deles, porque o policial que não tem um instrumental, muitas vezes ele acaba sendo mais violento numa abordagem, não necessariamente porque ele queria fazer uma abordagem violenta, mas ele não tem a tonfa, ele não tem taser, ele não tem armamento menos letal. O cara tem 1,80 m e ele tem 1,60 m, cara, ele vai pegar na arma. Então, a arma não pode ser o único instrumento que você vai oferecer para esse profissional de segurança pública. Então, olhar mesmo, tentar desconstruir o olhar e olhar sem preconceitos para esse profissional e olhando ele como um trabalhador. Porque eu acho que muitas vezes e isso é uma coisa que interessa muito ao universo político, essa floreada de que ele é um herói, né? O guarda municipal é um herói, e o policial militar é um herói, ele está ali 24 horas por dia, né? E herói não tem direitos, não tem garantias, né? Não tem escala de trabalho. O herói, ele está ali, ele pode ser explorado a qualquer hora, porque afinal ele vive para isso. Ele tem que ser visto como um trabalhador, né? Que tem que ter uma escala de trabalho que seja cuidadosa, né? De acordo com a realidade dele, que não o explore a ponto dele ter que ficar ter um segundo trabalho para complementar a renda, porque o salário é baixo, enfim, acho que tem uma série de coisas que precisam ser consideradas aí. Um outro elemento que acho que surgiu aqui nos comentários e que o Rafa falou foi a questão do policiamento comunitário, que eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Acho que a gente passou, sei lá, os anos 90 e os anos 2000, discutindo policiamento comunitário, que o Brasil precisa ter policiamento comunitário, e eu concordo com tudo isso. A gente precisa de uma aproximação da polícia com a comunidade, mas a gente também precisa reconhecer que o policiamento comunitário dos moldes que a gente queria não deu certo, em lugar nenhum. A gente tem experiências pontuais de policiamento comunitário que perduraram no tempo. Mas policiamento comunitário, como gosta de dizer a polícia militar, que é um dos eixos que estrutura a sua ação, e tantas outras, né? Pela Polícia Militar de São Paulo, mas tantas outras. Isso não deu certo em lugar nenhum no Brasil, né? E isso tem muito a ver com essas resistências que o nosso modelo de segurança pública vai forjando. Então, como é que a gente é capaz de implementar isso de forma efetiva, né? Se isso é uma urgência, se isso é necessário, isso não pode estar, por exemplo, vinculado à existência de equipamentos. Não é você criar uma base comunitária, coloca um prédio no bairro X e agora eu fiz um policiamento comunitário porque tem uma unidade da Guarda Municipal no território. Né? A criação desses equipamentos, dessa infraestrutura, ela não resolve o problema. A gente tende a achar que isso vai resolver. A gente cria uma delegacia da mulher ou a gente deixa a delegacia aberta 24 horas que vai resolver o problema. Não necessariamente. É muito bom que o equipamento funcione 24 horas. Se isso for possível, é o melhor dos mundos. Mas essa é a decisão que faz mais sentido? Eu milito há bastante tempo nessa área e eu sou uma defensora fervorosa do fechamento das delegacias e não abertura delas 24 horas por dia. Porque da forma como está sendo feito, eu acho de uma irresponsabilidade que só sobrecarrega esse profissional de segurança pública. E elas não estão abertas 24 horas nos territórios que precisam estar abertas. Elas estão abertas naqueles territórios que, enfim, por conveniência política, conseguiu-se manter aquilo aberto, não onde realmente precisa. Então, eu sempre fico um pouco angustiada com essas soluções que, se o problema fosse fácil, a gente já teria resolvido. Acho que está muito claro que o problema da segurança pública ele é muito complexo e que exige uma união de esforços e de uma associação de olhares de diferentes políticas e de diferentes indicadores para a gente conseguir oferecer soluções que façam sentido para aquela realidade, sem desrespeito a esses profissionais que estão envolvidos, dentro do que é possível, né, dos gastos com soluções que sejam de fato implementáveis e duráveis,
muito legal, você fez uma política, mas, enfim, daqui a um ano você não tem como mantê-la. Acho que as UPPs talvez sejam o maior exemplo disso, né? As unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. O projeto se perdeu, e se perdeu completamente, porque a UPP social nunca saiu do papel. Porque você nunca conseguiu conectar aquela política de segurança que queria reocupar um território com as políticas sociais, né? Fazer chegar o posto de saúde no local, fazer chegar as outras políticas. E foi isso que condenou totalmente aquela política, que, inclusive, ela era impossível de ser financiada no longo prazo. Então, acho que a gente precisa olhar para esses temas, mas olhar para esses temas também compreendendo os limites do que a gente já conseguiu fazer. E tentando inovar um pouco nessas soluções, porque eu acho que a gente já bateu muito a cabeça e já tem muita coisa que deu errado, mas que serve de aprendizado, sabe? Muito bom. Rafa? Não, eu acho que o aspecto central é que, como o Jundiaí tem um privilégio e uma série de questões, né, frente à realidade brasileira, dá para experimentar muita coisa e fazer muita coisa diferente, né? E eu acho que a gente inova muito pouco em segurança pública em Jundiaí. A gente poderia ter uma gestão muito mais integrada, muito mais organizada, dessa questão dos indicadores, né, com essas questões bastante claras e que a gente podia melhorar, né? A gente podia inovar em políticas mais fortemente, tem alguma coisa, mas mais fortemente na defesa de vulneráveis. E eu acho, a questão dos muros, eu concordo integralmente, onde aí virou um paraíso, né, dos condomínios murados, né? Mas infelizmente isso não vai mudar, né? É uma pena, mas a gente não vai ter força para mudar isso na cidade. É uma pena, mas nós não vamos. Nós não vamos, se a gente malemar vai conseguir eleger um ou dois, tomara que o movimento Cardume consiga ser eleito, e tiver mais um vereador progressista, no máximo a gente vai conseguir isso. Então é um debate que seria importante. O ideal fosse que esses condomínios eles prestassem, tivessem que, né, se eles surgem na realidade, numa área, eles precisariam ajudar uma área pobre da cidade. Tem mil coisas inovadoras. Eu não sou dessa área, mas tem mil coisas inovadoras que a gente podia fazer, nós não vamos fazer. E agora tem que ver o ordenamento urbano como um problema de segurança pública. E se a gente só vê a cidade de Jundiaí, também a cidade de Jundiaí, ela tem, olha, claro, ela tem indicadores ótimos, ela tem uma cidade sustentável, claro, porque ela também expulsa toda a pobreza para as margens, né? Toda a pobreza de Jundiaí não está em Jundiaí, ela expulsa para as margens, né? Então, também a gestão aqui da cidade, ela precisa ser, provavelmente o criminoso que rouba em Jundiaí não vem de Jundiaí, mas assim como muitos dos trabalhadores domésticos e manuais de Jundiaí também não vêm de Jundiaí, né? Porque a gente vai expulsando. A gente teve uma gentrificação muito forte da cidade, a especulação imobiliária foi um fator muito importante. Só que a gente eu acho que cada vez mais, né, eu quero ver coisas acontecendo. E sonhar é importante, mas se vocês tiverem um mandato, tem que ser prático. Tem que conversar com o prefeito com o que der para conversar, tem que apoiar o que é bom apoiar, tem que questionar o que tem que ser questionado. Não dá para a gente ser sistematicamente contra tudo que vai aparecer, porque isso, infelizmente, isso não vai ser, né? Isso não vai acontecer. E é isso. E aí a gente vai ter. E aí eu acho também que Jundiaí tem um outro problema, que a gente tem muito problemas de pessoas brancas, digamos assim. A gente, como é totalmente uma discussão branca, feita por homens brancos na cidade de Jundiaí, de elite, a chave era uma chave de brancos, né? De problemas de brancos, né? E isso é uma questão muito séria no debate público jundiaense, né? É uma cidade extremamente racista, extremamente preconceituosa, como todo o interior do estado de São Paulo. Isso afeta a questão de segurança pública brutalmente, né? Porque a gente não quer que o cara da cidade do lado não pode vir se tiver Covid no nosso hospital, porque afinal nós somos, né? Eu sou familiar, sou italiano, tenho cidadania italiana, sou descendente de italiano, mas também tenho, né? E italiana, Jundiaí tem essa coisa desse orgulho italiano, e a gente sabe que Itália é um dos países mais racistas que existem, né? Mais preconceituosos, os imigrantes sofrem pesadamente, né? E esse ranço está muito forte em Jundiaí, né? Também nunca vi, mas espero que devo ter, na verdade, né? Sangue de tantas outras etnias que a gente não fala, a gente só fica focando naquilo que é nosso europeu, né? Então, deu esse preconceito nosso que nos constrói como quem a gente é,
que constroem as realidades da segurança pública, constrói o cotidiano da segurança pública, onde quem vai ser a vítima preferencial. E eu acho que baile funk, né, para fechar um pouco essa história que eu estou falando, por que ninguém quer resolver o baile funk? Quer resolver o baile funk porque o baile funk é feito por pobre, por gente negra. É feito, por isso que porque é jovem negro se divertindo, por isso que ninguém quer resolver. Você comentou do carnaval, né? Apesar da gente ter uma prefeitura que eu acho que faz coisas interessantes, né? Mas, por outro lado, é uma gestão extremamente... As falas são extremamente conservadoras, beirando o preconceito, né? Quando você joga aí a guarda para resolver, você botar quer dar errado um problema, é você botar a polícia para resolver, né? Eu conversava com um amigo meu policial que ele falava, professor, martelo, martela. Eu estava lendo um livro chamado City Polícia, tá aqui na minha cabeça que eu estou acabando de ler, que eu estou adorando, da década de 70, em que ele fala que, a gente acha que vai resolver problema de segurança botando mais polícia na rua. E toda vez que a gente bota mais polícia na rua, gera abuso. Por quê? Porque o martelo martela. Polícia faz isso. Ainda mais no Brasil. Então, assim, quanto menos polícia a gente precisar para resolver o problema de segurança pública, melhor. Deixa a polícia porque é de polícia, porque a polícia precisa fazer, entendeu? Todas as iniciativas, nos Estados Unidos, a polícia americana é racista, tem problemas, mas a polícia americana é incomparavelmente, as polícias do Brasil são incomparavelmente piores do que em todos os aspectos que as polícias americanas, em inserção de melhoria, em políticas inovadoras, em tudo que a gente puder imaginar, né? E a gente fica aí, né, a gente vive, acho que às vezes, meio no mundo de ilusão. Eu tô querendo coisa concreta. E eu acho que a gente tem que... Mas, Rafa, deixa eu te interromper, porque eu acho que essa questão... Eu esqueci de falar do baile funk, eu acho que isso é muito importante. A gente transformou o baile funk no problema de polícia. Acho que o Rafa está certíssimo. Não deveria ser um problema de polícia. O som alto incomoda? Incomoda. Mas... Cara, a gente está oferecendo alguma outra alternativa para esse jovem? Se não tem algum outro espaço em que ele possa se reunir, que ele possa festejar, tudo bem. Agora, se numa pandemia, não pode ter baile funk nem qualquer outro tipo de aglomeração, mas alguma outra alternativa está sendo ofertada? O que a gente está fazendo para essa juventude? Se o único espaço de lazer dele é ir para o baile funk, e isso forja a identidade de toda uma geração. O baile funk tem um elemento importante cultural e de identidade para esse jovem. Então, não é simplesmente coloca a polícia ali e aí ela vai fazer essas bobagens igual ela fez em Paraisópolis no final do ano passado, né? De acabar matando ali tantos jovens porque, enfim, não sabe nem como agir numa situação como essa. É o que o Rafa falou. A polícia é um martelo. O que ela sabe fazer é martelar, ela vai martelar. Eu acho que é um desafio da gente mudar a forma como esse sistema funciona, né? Como é que a gente pensa em soluções que não passem pela polícia. Porque se colocar a polícia ou a guarda municipal, é isso que elas vão fazer. Claro, ela tem que estar numa lógica... Só para fazer um comentário aqui, ela tem que estar numa lógica integrada. E ela não vem numa lógica integrada, ela vem numa lógica da porrada. Aí você bota o cara lá, dobrando a escala dele, pé da vida de estar lá, já não tá com o saco na lua, não tá podendo ver o filho dele, já ferrou o bico dele. Não vai dar certo essa história. Eu acho que o baile funk é um dos grandes desafios e ninguém conseguiu achar uma solução. No estado de São Paulo, ninguém conseguiu achar uma boa solução para essa questão. Eu concordo com a Samira nessa parte claro, não tem opção. Agora, é uma construção dialogada, demorada, né, para construir qual que é essa opção, aonde vai ser essa opção, como vai ser essa opção. Eu lembro de uma aluna minha da GV, que morava numa região que tinha bailes funks, e ela falava, o pessoal fala tanto de baile funk, da mulher do baile funk, e eu vou lá, rebolo no baile funk, adoro, sei todas as músicas, e eu venho estudar na GV, e eu faço, hoje virou uma executiva e tudo, e eu tô nem aí, não, sabe, vai rebolar de um lado, vai curtir o baile de um lado, vai ser sério do outro, não parar com essas dimensões, e a gente fica uma matização muito ideológica, mesquinha, e essas bobagens, nossa, desse preconceito idiota que a gente tem, todos nós temos e lutamos contra todo dia, né? Mas acho que é isso, Henrique, eu acho que o ponto central dessa história toda do cardume é, gente, põe o pé no chão e tenta resolver o que dá para resolver. Fazer o que dá para fazer. Sonhar é ótimo sonhar, mas, vereador não faz muita coisa, entendeu? Tipo, tem muita coisa importante para fazer. Põe o pé no chão, e tem problema que não é nosso, vê o que dá para fazer com os problemas que a gente tem. Isso já, se eu conseguir fazer, isso, já foi um baita avanço, né? Perfeito. Samira e Rafa, obrigado.
pela live aula. A gente brinca no Cardume que tem lives que são aulas para nós. Essa foi uma. E eu vou terminar com essa frase aqui que surgiu no chat, que é mais inteligência, menos martelada. A gente tem convicção de que um bom mandato pode ajudar com inteligência instituições a aliviarem o trabalho da polícia, a usarem a polícia porque ela pode ser usada e não do jeito que está sendo feito agora, que é transferir responsabilidade para o policial e ele, afinal, ele já é visto como problema mesmo, então transfere a responsabilidade para ele. Obrigado pelo papo. E tenho certeza que a gente pode ficar conectado, porque construir essas propostas, fazer essa prática acontecer, se a gente tiver oportunidade, vai demandar mais diálogo com vocês. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau. Falou, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu.